Boa noite. Damos Oi. início à 8ª edição do canal do Poetariado, né? Quero agradecer a presença de quem nos assiste. Temos sempre gente nova nos assistindo. É um programa de conversa sobre poesia, né? Nossa 8ª edição. E antes de passar a palavra para o Hamilton para dar as boas-vindas a vocês, eu quero dar um recadinho, que é um desejo que a gente tem desde o nosso primeiro programa, é de interagir com o nosso público, né? Agora, na 8ª edição, eu já me sinto um pouco mais habilitado a poder colocar os comentários de vocês no ar e, eventualmente, até algumas perguntas que possam ser feitas serem respondidas pelas nossas convidadas, a Ângela Melim e a Tereza Ariron. Eu só pediria que vocês, ao escrever o comentário, dessem alguma referência, porque quando não há referência ao assunto, passa e eu não sei em que momento aquela coisa foi dada. É só isso. Vamos ver se dá certo. É uma experiência, tá? Espero contar com a compreensão de vocês e já peço desculpas antecipado por eventuais erros. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Hamilton, por favor. Olha, César, eu acho assim que é um duplo sentimento, sabe, que eu tenho. Sentimento de alegria por estar aqui com uma poeta como a Ângela Melim, mas, ao mesmo tempo, uma certa tristeza, né? Uma grande tristeza pelo momento que a gente está vivendo. São 315 mil mortes no Brasil. Uma dramática situação humanitária que só em guerras, nem em guerras talvez isso aconteça. 12 milhões de casos de infectados. Então, a nossa solidariedade no canal, às famílias, nossa solidariedade aos parentes das famílias, o nosso respeito a essas pessoas que passaram para outra margem do rio, e também a nossa força, a nossa homenagem a esses heróis nacionais que são as pessoas que estão na frente, que são os profissionais da saúde. A nossa proposta é de defesa da vida, e a gente não compactua com todas essas coisas que estão acontecendo no país, dirigidos por pessoas que acreditam na necropolítica, na política da morte e na cultura da morte. A nossa cultura é a cultura poética e a cultura da vida. Então, é um misto de alegria e também de indignação pelo momento que nós estamos atravessando. Com certeza, todos nós assinamos embaixo, né? E tem até uma frase que eu gostaria, aproveitando a sua manifestação, Hamilton, uma frase do Shakespeare, que eu acho que até justifica a nossa existência. Diz o Shakespeare: enquanto houver um louco, um poeta e um amante, haverá sonho, amor e fantasia. E enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança. E eu acho que é exatamente esse o nosso papel. Porque se nós formos nos deixar levar pela emoção, pela tristeza que todos nós estamos vivendo, e a poesia não nos ajudasse, eu não faria o programa. Eu não teria condições psíquicas para fazer o programa, né? E é o fato da poesia nos permitir esse alento, essa reflexão sobre nós mesmos. A poesia nos fortalece, nos dá esperança. E é por isso que nós estamos aqui, né? César, e ela é vital, né, nesse momento de aviltamento da palavra, da verdade e da vida. Ela é cada vez mais vital, isso tem essa compreensão. Como eu escrevi num poema, a poesia salva, o poeta morre, a palavra vive, né? Eu acho que isso é muito verdadeiro. A poesia nos salva, realmente nos salva, né? E aproveitando, eu quero também fazer uma segunda manifestação para homenagear as mulheres, né? Porque ao longo do mês de março, que é o mês das mulheres, eu fiquei um pouco frustrado e até compreendo, porque vivemos num momento muito trágico, e percebi que as manifestações em defesa das mulheres, as homenagens e tal, foi feito um número muito reduzido, né? E eu acho que
e no momento, inclusive, que a violência contra a mulher, seja ela qual for, aumentou muito nesses momentos de isolamento, né, onde a mulher, além de já ter uma dupla jornada de trabalho, trabalhando em casa, quando possível, ela tem uma tripla jornada de trabalho. Então, eu admiro muito essas mulheres, quero dedicar, em nome até do Quarteto do Poetariado, esse programa a elas, né, mas dar um recado aos homens, né, porque eu acho que nós, homens, não temos que aprender, nós temos que desaprender. Nós temos que desaprender a ser racista, nós temos que desaprender a violência, nós temos que desaprender o preconceito, nós temos que desaprender tudo que nos foi inculcado em nossas mentes e espíritos ao longo de séculos, né? E passar a respeitar a mulher como ela merece ser respeitada, né? Como diz a filosofia taoísta, é o complemento. O homem é o yang, a mulher é yin, e não há contradição. É uma complementação, é um complemento. Então, meus parabéns às mulheres, continuem na luta e contem com a ajuda de homens que, pelo menos, têm um mínimo de consciência. Mas conclamo meus amigos, não só amigos, mas todos os homens, a esse processo de desaprendizado. É tudo que eu desejo. Muito obrigado. E agora, Milton, se você me permite, né, vamos começar a nossa agradável conversa com as nossas convidadas, né? Quando a gente começou o programa, a gente criou aquela história de colocar uma foto e tal, antes de chamar os convidados, né? A gente resolveu mudar isso. Então, eu quero, para apresentar as nossas convidadas, né, eu quero... Opa, peraí, onde é que... Temos um primeiro problema técnico. A nossa convidada desapareceu. Então, eu vou chamar a Tereza Ariron. Tereza, Olá. boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Tereza. A Ângela voltou. Mas só que ainda não está conectada. Vou esperar ela conectar. Rapidamente, a Tereza é uma escritora e poeta argentina, e ela é tradutora das obras da Ângela Melin, né? E além de ter uma vasta produção de tradução literária, beneficiando a literatura, especialmente a literatura hispano-americana. Tereza, então, antes de passar a palavra para a Ângela, eu gostaria que você se auto-apresentasse. Sim, bom, eu sou poeta, tradutora, editora, isso. Eu hoje estou muito contente, com muita alegria de poder aqui com a Ângela. Ela é minha amiga, ela me ensinou muito da poesia brasileira, e eu penso que ela é uma das grandes da poesia brasileira. Então para mim é uma grande emoção, e muito obrigada. Muito obrigada a César, a Milton e a Ângela que convidou. Eu agradeço muito. Ângela, agora é a sua vez. Gostaria que você se auto-apresentasse. Você tem uma vastíssima carreira literária, com excelentes poemas maravilhosos, né? É tradutora também. Aliás, eu quero explorar vocês duas muito nessa questão. E gostaria que você fizesse uma pequena auto-apresentação sua. Só que você tem que ligar o seu microfone. Ótimo. Ok. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do César e do Hamilton. César, que eu acabo de conhecer, o Hamilton, que eu já conheço há muitos anos, mas não sabia por onde andava. E também agradecer a Tereza por ter aceitado o meu convite de dividir comigo essa responsabilidade. E eu acho que esse programa, eu vi todos
que foram feitos, é uma bênção no meio dessa pandemônia. Eu agradeço pessoas como Hamilton e César estarem terem a energia e a serenidade para levar adiante esse método de poesia no meio do drama que a gente está vivendo agora. Bom, eu sou, antes de tudo, poeta, né? Sou tradutora também, intérprete de conferência, redatora e, antes de tudo, socialista. Então, ó, fora Bolsonaro, só para começar. Muito bom, muito bom. Obrigado, Ângela. Ângela, eu quero começar, então, o nosso programa, depois da apresentação sua e da Tereza. Eu quero começar falando das suas influências literárias, né? Porque você já tem acho que a partir dos anos 70 que você começou a publicar, né? E você tem um tipo de poesia muito peculiar, né? E eu queria saber que tipo de influência você teve da poesia da época, ali chamada literatura marginal, né? E até acrescentar uma curiosidade que ontem, durante a nossa conversa prévia para esse programa, eu acabei esquecendo de fazer, mas me chamou muita atenção. Você tem um livro publicado em 78, chamado Das Tripas Coração. Em 82, Ana Carolina lançou um filme chamado Das Tripas Coração. Eu assisti o filme na época, eu nem sequer lembro muito da história do filme, né? Então não tenho condições de avaliar. Mas tem algo a ver? Tem alguma relação do teu livro com o filme? A Ana Carolina se inspirou em você? Como é que ou não tem nada a ver? Ela, na época, me respondendo primeiro a sua segunda pergunta, né? Ela, na época, me procurou, perguntando se podia usar o mesmo título, né? E é claro, eu não sou dona dessa expressão, né? Eu falei, dá um crédito lá, que existe um livro com esse mesmo nome. Mas o filme dela é sobre mulheres, né? Então tem alguma coisa a ver, porque, agora respondendo a primeira pergunta, nessa época que eu lancei esse livro, a gente estava naquela... Eu, pessoalmente, estava numa experimentação muito grande, tanto que esse livro ele é todo experimental. Tem muita coisa com gíria, tem texto grande, em prosa, tem muita coisa supostamente feminista, né? Com essa coisa da mulher, que a gente, naquela época, estava começando a botar para fora, e tem palavrão, e muita coisa de droga, tem umas partes de... Quando eu morei em Londres, que eu vivia em umas casas que o pessoal ia ocupando, mas eu sempre tive uma distância, apesar de participar. Aqui eu fui amiga do pessoal da Nuvem Cigana, de todos esses poetas que hoje em dia chamam de poetas marginais, né? Na verdade, não eram exatamente marginais, eles apenas faziam suas publicações porque não tinham editora, né? Como até hoje ninguém tem para quem começa, né? Mas eu tinha uma participação, eu ia nos recitais junto com eles, fiquei amiga de todo mundo, mas eu acho que eu sempre fui um pouco mais careta do que eles. Então, passando a fase da experimentação, eu fiquei... Você perguntou das influências, né? Eu lia muito quando eu era criança, sempre gostei muito de ler revistinha, Tarzan, Monteiro Lobato, Tesouro da Juventude, tudo que caísse na mão eu lia. E depois, conforme eu fui amadurecendo, né, comecei a ler poesia, os nossos poetas maravilhosos brasileiros, nós temos uma poesia realmente fora de série, né? Manuel Bandeira, Drummond, João Cabral, Cecília, muita poesia boa. E mais tarde
eu me encantei com o texto da Virginia Woolf, que não é bem poesia. Até eu estava conversando numa oficina que eu dei com o Leonardo Freud sobre isso, e ele disse que ela é poeta, sim. Até leu um texto que ele traduziu dela, curtinho, que é prosa, mas realmente, pela leitura dele, ele falou e disse, né, é poeta. Eu tenho ainda, né, muita admiração por essa forma de escrever que ela desencadeou, né? Então, eu não vou dizer que seja exatamente uma influência, mas porque a gente não faz, não copia os outros, a gente vai fazendo o nosso, né? E admirando, certo? Você absorve alguma coisa, né? Ah, entendi, com certeza. Concordo plenamente. Aliás, Ângela, você poderia ler um poema dessa época para os nossos espectadores? Eu tenho... o que o pessoal mais gosta da minha produção dessa época é a coisa de palavrão e tal. Eu não acho mais graça nisso, mas só para satisfazer a curiosidade, né? Tem um poema bem longo, que não tem título, que fala de preocupação política com os estudantes de Belo Horizonte e tal. Aí ele é comprido. Lá numa certa altura, eu falo assim: não economizo, não penso no futuro, não subo na vida, quando dou o cu para todos. Lamento, pois, quem fiquem não sabendo. Eu não telefonou, telefono eu. Isso, aquilo, imagina, vai falar, vai dar o que vão falar, a pura verdade. Mexe a bunda bem, e mexe bem a ambrosia, fogo no rabo e o manjar dos deuses. Deus é amor. Ele continua. Eu só li isso para dar uma ideia do que é que o pessoal gosta, né? Gosta de sacanagem. Mas o poema que eu vou ler dessa época, que eu gosto, que, na verdade, eu considero até um programa de governo, se chama Coisas Assim Pardas. Canário da terra, marreco, chinfrim, coisas assim, nomes, Rita, coisas assim pardas, mestiças, de pequeno porte, coisas de fibra, embora os jeitos desvalidos, coisas pardas vivas, pulsantes, um poema assim. Maravilha, muito bom. Ângela, eu vou agora chamar o Hamilton, porque o Hamilton tem algumas questões que ele está curiosíssimo para te fazer. Hamilton, com você. Hamilton, o seu microfone, por favor. O seu microfone, Hamilton. Está sem som, Hamilton. É o seguinte, a gente às vezes vai perdendo a memória das coisas. Depois de tanto tempo sem se encontrar, eu fiquei fazendo as contas, assim, e dizer assim, puxa, eu conheço a Ângela há 35 anos. 35 anos, aproximadamente. Né? Conhecia o teu trabalho lá nos anos 80, meados dos anos 80, depois a gente se perdeu, mas eu sempre tinha alguma informação ou outra picada, cadê a Ângela, como é que está a Ângela? A Ângela estava militando, a Ângela estava escrevendo, e outra hora eu vi alguma coisa sua, etc. Mas eu vejo assim que esse primeiro poema que você disse talvez seja um pouco marcado pela geração 70, né? Talvez seja marcado por essa geração tão desobediente, né? Tão irreverente, vamos chamar assim, nesse momento dos anos 70. Mas eu também participei ativamente dos anos 70 e foi uma pandemia aquilo ali, né? De poesia para cá, para lá, etc., no Brasil inteiro, internacionalmente, etc. Mas hoje eu vejo assim que muitos poetas amadureceram a partir dos anos 70, construíram uma obra, mas um pouco se desprenderam desse processo, cresceram na linguagem, entenderam, por exemplo, o Armando Freitas Filho fala da sua poesia, uma poesia que é uma explosão de seda e de sangue, bela e repentina.
Mas que se faz, no entanto, em câmara lenta, como quem, com os dedos, rabisca o nome no vidro de uma janela, de um espelho, embasteados pela própria respiração, um instante antes de eu abrir, com seus olhos, para a paisagem, né? Ele vai se referir a, eu acho, não sei se é o livro Possibilidades ou outro livro, né? Que já é uma outra Ângela Amerim, uma outra poesia que vai se desdobrando nesse processo. Eu queria saber de você o seguinte: toda aquela efervescência dos anos 70, o que ficou disso na sua obra e o que ficou disso para a poesia brasileira? Eu acho que abriu caminhos, né? Deu uma libertação para se usar a palavra com mais sem cerimônia, né? Para todo mundo. E ainda assim possibilita, você pode fazer uma boa poesia com esse formato mais descontraído, né? Mas nem sempre apenas isso garante que a poesia seja boa, é claro, né? Eu acho que ficou isso, um grito, né, de juventude, embora sempre a cada geração, ou 2 ou 3, haja renovação, vontade, pelo menos, de inovação, essa tomou essa forma, né, um pouco de gíria, palavrão, muito achado, piada, foi o formato que se usou para se desligar da camisa de força, supostamente, né, anterior. E o que ficaram alguns poetas que continuaram, né, inclusive que estou aí produzindo. Foi uma experiência boa. Legal. Escuta, e você, quando que você, desde o início você tinha essa coisa que o Leonardo Frost fala numa análise dele, num dos seus livros, que ele diz que você não faz concessões ao discursivismo, né? Você tem um poema conciso, fulgurante, né? E a gente vê na tua poesia toda uma cadência muito forte, mas palavras muito enxutas, né? Que vão se somando, vão se acrescentando, e com uma certa lírica, mas uma lírica muito enxuta, né? E que tem a ver inclusive, com um cotidiano, com a paisagem social e com a paisagem física mesmo, né? Há muita presença do mar na sua poesia, muita presença da água na sua poesia, muita presença das pessoas vulneráveis, do trem da central, das paisagens sociais, da pobreza, etc., mas você sem concessões ao teor, inclusive, muitas vezes, o teor, vamos chamar assim, mais panfletário da coisa, né? Você consegue dar esse cunho sem concessão ao discursivismo e ao discurso político. Então, eu queria saber um pouco como que surge esse ato de criar de você. Eu não sei exatamente. Tem coisas que ficam martelando na minha cabeça, de vez em quando eu anoto uma coisa ou outra, às vezes eu levanto para escrever. Não tem uma forma fixa, repetida, não. De cada vez a coisa vem, outras vezes eu fico pensando, imaginando. Eu penso que outro dia estava escrevendo um texto para uma espécie de crítica que eu estava fazendo, e eu gostei de uma coisa que eu pensei assim: eu pego uma palavra, eu viro e reviro antes de vestir. Então eu sou muito ligada em qual eu não escrevo qualquer uma de qualquer jeito, não. Tem que ter aquela combinação, justaposição, oposição, bem certinho. Tudo é pensado, não tem palavra solta. Legal. Então, tinha mais uma perguntinha antes de passar para o César, é a seguinte: você depois fez várias leituras na sua vida, em casa, e depois na adolescência, na juventude, etc., mas tem uma pessoa que te influenciou bastante,
né? Assim que você dizia assim, o Manuel Bandeira, por exemplo, inspirava muito a minha escrita, né? Você fala até em entrevistas isso, né? E eu fiquei pensando assim, será Manuel Bandeira por causa de uma certa ternura nos poemas, uma cotidianeidade nos poemas, ele fala sobre fatos reais e de uma forma enxuta também, etc. O que seria essa influência do Manuel Bandeira? Mas antes eu queria chamar que, aliás, o Manuel Bandeira foi a pessoa da celebração do reencantamento, a pessoa que se está homenageando. Gostaria de chamar o poeta Elcio Fonseca para participar dessa homenagem para o Manuel Bandeira, e depois você responde essa questão. Tá. Hamilton, antes de chamar o Elcio, de colocar o Elcio na tela, eu quero explicar aos nossos colegas que nos assistem desde o primeiro programa a mudança do formato dessa homenagem. Que antes, esses poetas homenageados, nós fazíamos um vídeo, né? E durante a conversa a gente exibia o vídeo. Só que nós temos um problema, a questão de direitos autorais, né? E o cerco das redes digitais sobre a questão dos direitos autorais, mesmo que, como é o nosso caso, não tenhamos objetivos comerciais, nem ganhar dinheiro com isso, né, longe disso, eles não permitem mais, né? A gente corre o risco de não ter depois o nosso programa inteiro retirado do ar por causa dessa questão do direito autoral. Então, por essa razão, a gente mudou a forma, né? A gente chama agora um poeta ou uma poeta para prestar essa homenagem. Então, agora eu chamo, sim, o Elcio, que é um dos integrantes do Quarteto do Poetariado. Obrigado, Elcio, por topar essa experiência que você ficou sabendo de última hora. A palavra é toda sua. O poeta pede passagem e abre seu desfile empunhando a bandeira do simbolismo. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora não tens nenhum motivo de pranto. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Para 5 anos depois, desfraldar a bandeira do modernismo. Entra em cena a fina ironia e o bom humor, criticando a sua bandeira anterior, o orgulho e a vaidade do poeta parnasiano. Esfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. E aos poucos, temas e pessoas quase simples sem bandeiras adentram seu poema. A infância, a família, as prostitutas, as relações amorosas, a posição social dos pobres, as gentes das ruas entram nuas em suas novas bandeiras, leves de denso lirismo, para ser consumido nas cadeiras da academia ou nos cafés e cabarés. Febre, hemopatise, dispneia e suores noturnos, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33! 33! Respire. O senhor acha que tem uma escavação no pulmão esquerdo e no pulmão direito infiltrado? Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Qualquer semelhança com bandeiras empunhadas por uma legião de poetas e artistas que vieram depois, dos tropeiros do mimeógrafo aos titãs do rock and roll, não será mera coincidência. A exemplo de outro contemporâneo seu, para quem criou o verbo quintanares, antecipando em décadas os caetaniares, cansou de ser moderno para tornar-se eterno. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna.
Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Ele tem em sua conta uma das maiores e mais expressivas obras poéticas da moderna literatura da nossa terra, com mais de 2 dezenas de livros publicados, sem esquecer a bandeira do ensino, no Colégio Pedro II, na Faculdade Nacional de Filosofia, na Academia Brasileira de Letras. A arquitetura perdeu um aluno, a poesia ganhou um estandarte. A liberdade criadora, a língua coloquial, a irreverência, as formas fixas ou brancas, a fina orivesaria do verso expandiram seus limites, até onde a imaginação alcança. Uma terra prometida ganhou contornos. Ele criou um país, onde o sonho ganhou sua bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Manuel Bandeira. Moderno, eterno autor e porteiro do paraíso além Parnaso. Bem-vindos a Pazárgada, porque a grande poesia pode reacender a utopia e dizer: é possível um outro lugar, um tempo de civilidade, gentileza e solidariedade. Quando o rei é justo e conhece o valor da fraterna amizade, é possível sonhar um mundo melhor. E é para lá que eu vou. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou embora para Pazárgada. Bom, dando continuidade, então, à nossa programação, eu quero chamar agora a Teresa para que a Teresa nos conte um pouquinho da importância da obra da Ângela, que você conhece na íntegra, traduziu toda a obra dela para o espanhol, né? E gostaria que você destacasse quais os pontos assim que chamam a sua atenção para a obra da Ângela. O meu coração bate forte agora. A obra quase completa dela, eu acho que faltam alguns poemas, e os novos, os que estamos esperando, com Bárbara Bello, que é poeta e tradutora, é minha parceira em tantas coisas que fazemos com a tradução e com a edição mesmo. A poesia da Ângela é, para mim, uma revelação, mas é uma revelação porque ela me fez entender a língua brasileira, a língua não somente aquela que você lê nos poetas, sino aquela que se fala nas ruas. Ela me fez chegar perto disso, muito perto, com uma sutileza, uma delicadeza que eu nunca encontrei em outros poetas, mesmo aqueles grandes que eu já li, como Drummond, o Bandeira, o João Cabral. Ela tem isso. Eu não resisti a escrever só 3 coisas
porque eu fiquei nervosa pensando, vou falar. Então, eu escrevi só isso. Poesia precisa e preciosa, que mistura e traz a língua do povo, o que ela ouve nas ruas, como uma delicadeza única, leve. Eu amo o ouvido de Ângela para capturar e dar novo ar a isso que ele escuta, dentro e fora e dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. Poesia bela e triste, como a vida mesma, mas sempre com uma esperança posta no bem, um bem profundamente humano, frágil e forte ao mesmo tempo. Isso ela falou, quando se apresentou, ela falou, eu sou socialista. Eu lembro que eu fui com ela, eu conheci ela no ano 1988, no Rio. Eu era um pouquinho mais nova e ela me cuidava, ela fez como uma irmã mais velha, ela ficava preocupada se eu comia ou não. Eu fui às reuniões do PT com a Ângela, eu conheço Lula e tudo aquilo que começou, eu não sei se começou, mas começou certamente para mim naquela época, com a Ângela. Eu estou muito grata por isso. Eu acho que ela também tem aquela maneira de incluir o político na sua poesia, sem ser explícita, sem ser panfleto. O político está aí, porque está nela, porque está no coração dela, porque o que a ela muito importa. Ela tem esse olhar profundo, ela quer o bem, quer a solidariedade. E tudo isso se transparece na sua poesia. O poema só faz sentido enquanto exprime o prazer de viver, é o amor pelo semelhante. Ela mistura discursos e vozes, tem aquela dição descontínua, aquelas gírias que fazem ela difícil de traduzir, mas que tem tanta riqueza, tanta riqueza. Ela é uma força da natureza, a poesia da Ângela. Eu, às vezes, confundo as duas. Às vezes, a poesia da Ângela é a Ângela mesma. E também eu queria dizer, a ver se eu posso me explicar. Eu sinto que a Ângela escreve como escrevia o poeta, o grande poeta peruano, para mim um dos mais grandes que temos na nossa língua espanhola, César Vallejo. Ele falava que ele escrevia não para o leitor culto, o leitor de poesia. Ele falava que a sua poesia estava feita para aquelas pessoas que não iam ler, porque elas eram analfabetas, porque não tinham podido aprender a ler e a escrever. Esse era o leitor do César Vallejo. Eu acho que o leitor para o qual a Ângela escreve, para esse leitor, é aquele leitor das ruas. Ela sabe que não chegamos, e esse é uma dor para ela, mas eu acho que ela tem essa sensibilidade extraordinária. Aqui eu coloquei, para captar também o instante, a beleza e a dor do instante. E ela também me deu mais amor pelo Brasil, pela cultura do Brasil, por esse Brasil que é tão extraordinário, injusto, tão belo, que eu chamava, mas ele abriu para mim novas portas com a sua poesia, novas portas para compreender a realidade do país. Eu acho que isso é uma grande poeta. Eu não sei se
Com certeza. Tereza, eu pediria, antes de chamar o Hamilton, que também quer fazer algumas questões para você, que tem certas curiosidades, que você Sí, lesse um poema da Ângela em espanhol, sí, de sua sí, sí, escolha, sí. por favor. Aquí está un libro que editamos, que publicamos aqui na Argentina, que tem a obra reunida da Ângela até o ano 2017, que foi publicado. Eu acho que ela merece ter uma edição da sua obra reunida agora no Brasil, por uma editora tipo a Companhia das Letras, eu não sei, porque esses livros não se conseguem no Brasil. E aqui temos a obra reunida dela. Então, eu acho que vocês também deveriam ter um livro como esse. Eu vou ler um dos meus favoritos. Por las calles de Meyer. Joven de nuevo, cuando llega el verano. El vuelo en las manos, en la voz. Incluso el verano así, desordenado, fuera de época, exagerado por el agujero de ozono y otros cambios climáticos producidos por el egoísmo de hombres y mujeres ricos y la ignorancia de hombres y mujeres pobres. El calor hincha, llena, entumece, preña. Por las calles irregulares de Meyer voy feliz, sintiéndome en el pasado, todo a escala humana todavía, al alcance de la mano, hojota de goma gastada, distancias vencidas con esfuerzo, vencidas por ómnibus polvorientos. El tren en cascada, como en Riabina, Poyesdi Chayetza. En Meyer, los nuevos tiempos apenas salpicaron los recuerdos por la mitad y ya oxidados. Con vigor vegetal, la pobreza rápida domina. Tenemos que dar importancia a las ruinas, a cada templo, cada ladrillo hecho polvo. Andamios corroídos, clavados en el aire, un día sostuvieron nuestras sucias ciudades. Belleza triste, alegre de lo incompleto y mezclado. Otra vez joven en el calor de Meyer. Otra vez joven en el calor desolado de Meyer. Som. Hamilton, meu querido, som. Você tinha me falado alguns dias atrás que há já um interesse, né, pela obra, né, da Ângela, né? Alguns leitores brasileiros, né? Quer dizer, como é que é isso aí na Argentina? Por exemplo, publicaram a obra completa dela, umas 200 páginas mais ou menos, né? Quer dizer, dia mais, dia menos. E como é que foi a aceitação do público argentino assim no primeiro momento? Porque não é muito comum esse intercâmbio literário, vamos chamar assim, né? De poetas argentinos e poetas brasileiros, né? Na Argentina, certo? Não é comum, mas estamos trabalhando nisso. Com a Bárbara, estamos tentando fazer coletâneas, distintos projetos para traduzir e trazer mais brasileiros. A obra da Ângela teve... E a Bárbara colocou, a Pato en la Cara é a nossa pequena editora, e aí foi que fizemos a tradução e conseguimos publicar a obra da Ângela. E acho que ela tem muitos leitores fãs dela aqui. Mais mulheres ou mais homens? Mais mulheres ou mais homens? Eu acho que não tem diferença. Eu acho que a Ângela é uma grande poeta. Olha, ela esteve aqui para o lançamento do livro e foi um sucesso. Foi um sucesso a leitura dela, a apresentação dela, como ela fala, o que ela escreve. Acho que a tradução também foi boa, conseguiu
mostrar a poesia dela, conseguiu comunicar a poesia dela, traduzi-la mesmo, como as coisas que toda tradução tem. Ela também esteve aqui na Feira do Livro, no Festival de Poesia da Feira do Livro, e ela foi o grande sucesso da mesa de abertura. Tinha grandes poetas lá, mas Ângela tem essa magia, essa presença, essa força, essa sutileza, essa delicadeza, tudo trabalhado na língua. Os seus poemas às vezes são longos, às vezes são curtos. Um dos meus favoritos é aquele que ela leu, Coisas assim pardas. Para mim é uma ars poética, mesmo como ela falou, um programa político. Ela tem leitores devotos aqui e vai ter mais. Eu sei porque, como a editora, não sei, eu sei que o livro se está vendendo. Então, ela tem. Eu acho que ela merece muito. Obrigado. E eu queria passar a palavra agora para o César, mas não, acho que sou eu mesmo que eu vou falar. Eu gostaria que a Ângela, antes de fazer a pergunta, a Ângela lesse um poema dela, mas que ela gosta, algum poema que ela gosta, né? Eu vou ler o poema que se chama Nomes aos Bois. E vou responder rapidamente a pergunta que você me fez sobre Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é brasileiríssimo. Isso é o que mais me encanta, ir para o cosmo a partir do superlocal. E com aquela ternura, aquele carinho, aquela língua de brasileiro, maravilhoso. Ele me inspirou. Então, Nomes aos Bois. Mumuzinho, Sereno e de Arroz foram os nomes que eu dei aos bois. Desbocamento, uma vírgula. Desbocamento é para quem tem boca correta, sem dúvidas, quem pode pensar. E a verdade é incerta. Nem é rebelde o poeta, mas manso como de arroz. Manteiga derretida, mastiga, olha para cima com ar de quem nada pode fazer para mudar. Ô Mumuzinho, me abraça, um abraço forte de 4 patas para eu pertencer em algum lugar. Mastiga enquanto procuro nomes mais perto do certo, como sereno é sereno, caga e anda. E muge, berra, bota a boca no mundo de vez em quando. Antes de fazer a pergunta, muito bem, palmas. Eu vou fazer falar um poema seu que eu gosto muito. Chama-se A Forma da Boca é Alegria. De dentro vem o ar limpo, a alma e a claridade. Os corpos têm cheiro. A montanha azul, o capim. Assim, uma linha verde da janela, um dia, um átimo, repente. Correndo, paralela ao que é veloz. Colina, planície, estilete fino de metal no fundo. É diferente, né, o olhar externo do poema, né? Você só talvez declamasse de forma diferente, mas eu fui dando as minhas pausas, né? Ângela, no livro, seu livro Possibilidades, o poeta Leonardo Frost fala que seus poemas não são palavras só, são um projeto de existência. E ele diz também que, resgatando uma frase sua, eu psicografo poemas. Um dos poemas você fala isso, um dos versos você fala isso. O que você quis dizer exatamente com eu psicografo poemas?
Como que é o teu processo criativo nesse sentido? É um recebimento? O que que é? Exatamente, eu psicografo poemas e o poema não é só palavra, é um projeto de existência. Eu penso que a minha vida toda, desde que eu comecei a escrever, eu era bem pequena, estava no internato ainda, eu sempre quis ser escritora, poeta. Que legal, a Dalila mandou uma mensagem aqui. Obrigada. Eu acho que a minha vida é isso. Eu até devia ser um pouco mais séria, mais constante com outras coisas, mas o que me importa mesmo é ver e escrever poesia. Eu posso aproveitar e agradecer esse depoimento da Tereza, que eu fiquei tão emocionada, quase chorei aqui. Com certeza. Poxa, foi muito... Eu nem esperava, porque eu a conheço bastante, a gente se vê sempre que pode, tanto aqui como lá, e a gente nunca conversa sobre isso, fiquei muito surpresa, no bom sentido, né? E emocionada, viu, Tereza? Obrigada, você e Bárbara. Ângela, eu quero aproveitar, né? O Hamilton te colocou uma questão sobre a questão aí da produção poética sua, tal, e eu quero aproveitar e colocar aqui uma pergunta feita por um amigo nosso, um grande poeta também bastante premiado, o Rubervando Nascimento, e a pergunta que ele faz tem tudo a ver com a sua resposta anterior, né? O oficioso MS acaba de divulgar que em 24 horas morreram mais 1.666 pessoas, parece o número da besta, de Covid no Brasil. Poeta Ângela, é possível escrever poesia ainda em tempos de pandemônio? Eu acho que não só é possível, como é necessário, né? Eu lembro, na época há muito tempo atrás, o Ernesto Cardenal apresentou uma banda de pessoal de El Salvador, né? Naquela época de guerra civil que estava tendo lá, eles vieram aqui e cantaram, tocaram uma música, entre aspas, revolucionária, né? E foi apresentado como a canção urgente, a canção necessária. E essas palavras ficaram na minha cabeça, que servem para o nosso momento também, né? A gente já passou pela ditadura, depois veio um tempo inesquecível, onde quem teve reclamações agora sabe que era feliz, que vai ser difícil retroceder e ainda conseguir o que a gente já teve, para só depois poder superar e se desenvolver mais e progredir. Mas a poesia, a música, tudo isso, autores que em tempos mais tranquilos se preocupam mais com a parte formal da linguagem, ou com um lirismo mais intimista, mais subjetivo, nesse momento, todos estão falando de pandemia, de política, de injustiça, de opressão, porque o poeta é a antena da raça mesmo, né? O poeta tem essa capacidade de captar, de psicografar, né? Não é que esteja no além, mas aqui mesmo, em nossa volta. Como diz o samba, né? O samba também dá muito valor ao poeta. Tem vários sambas que falam de poeta. E um deles diz assim, porque o poeta é o coração geral. Então é isso aí. O que a gente tem que fazer é reproduzir o que a gente está vendo, né? Para mim não existe isso de a mente que determina, não, é o mundo que molda a nossa mente, né? Com certeza. Temos até uma mensagem do Rubens Jardim falando do mesmo assunto e com ele acontece exatamente a mesma coisa. Ângela, eu vou deixar você em tela, vou chamar a Tereza
porque a pergunta que eu vou fazer diz respeito às duas, porque ambas são tradutoras, né? E a pergunta que eu vou fazer é exatamente essa: qual a relação entre criação e tradução? O tradutor enriquece o poeta? Como é que funciona isso? Porque, para mim, uma vez eu tentei, eu sou péssimo, eu não domino língua nenhuma, mal português, né? Tentei traduzir um poeminha meu, desisti, porque é uma coisa absolutamente complexa. E quando eu encontro algum tradutor, a primeira pergunta que eu faço exatamente é essa que eu fiz a vocês duas, né? Queria que ambas respondessem. Podemos começar pela Ângela. Bem, a vida toda fiz tradução, principalmente para sobreviver, né? Eu vivi disso, traduzi mais de 100 livros para editores aqui do Brasil, trabalho para fora, desde bula, manual, de todo tipo de tradução. E algumas poucas literárias, que aí é um outro departamento, né? Eu penso que o tradutor tem uma boa autonomia, né? Inclusive, quando eu eu fui do Sindicato dos Tradutores, até antes de ser sindicato, ainda era associação, e nós lutávamos naquela época por uma lei para melhorar nossa remuneração, que era de equiparação ao autor. Existia a Lei 5.988, que era a lei que eu não sei mais, há muitos anos que eu não mexo com isso, como é que está essa coisa, mas é engraçado que realmente o tradutor é um autor também, né? Ele vai seguindo um script, mas ele tem uma margem de manobra bem interessante. Haja vista aí os Campos, né? Augusto e Haroldo de Campos, e tantos outros, né, tradutores de literatura. Eu acho o mesmo que a Ângela, eu também faço muita tradução para sobreviver, então, não literária, mas eu também faço tradução literária, eu acho que é uma criação. Eu não sei se o conceito transcriação, como os irmãos de Campos, mas sim, você tem muita possibilidade de trabalhar com liberdade. É muito bom, às vezes, ter o autor perto, poder perguntar para ele ou ela. No caso da Ângela foi assim, e foi uma ajuda valiosíssima, porque às vezes você não consegue interpretar o que está lendo, então, se você não tem o autor perto para perguntar, você escolhe. E às vezes a escolha é assim, não? Um risco. Eu gosto do risco. E também é bom fazer isso conjuntamente com o autor, se você puder. Mas eu acho que o tradutor escreve quando faz a tradução. Ele escreve, ele ou ela escreve, sim. Não tem. Agora foi a minha vez de esquecer de ligar o microfone. Mas, enfim, nos perdoe o público que está nos assistindo, né? As coisas acontecem com essa falta de experiência total que a gente tem com as novas mídias digitais. Vou chamar o Hamilton, ele está com o microfone ligado e ele tem questões para fazer. Em relação à questão da tradução também. Uma coisa. Diga. Traduzir é a melhor maneira de ler. Como você traduz, uma coisa infinita, você, de uma maneira muito mais profunda, mais rica, mais diferente. Você é o melhor leitor quando faz tradução.
Então, o Ivan Junqueira tem um texto que eu acho que a Ângela e você devem conhecer. O Ivan Junqueira, poeta famoso do Brasil, fez até várias falas sobre o trabalho da Ângela. Ele fala que para traduzir poesia tem duas condições. Uma delas é ser poeta, e a outra delas é conhecer as duas línguas, profundamente as duas línguas. O que vocês acham disso? Para traduzir poesia tem que ser poeta. Eu acho que sim. Não sei. Eu não sei o que dizer, eu não... Teria que comprovar, né? Pegar o não poeta, pedir para ele traduzir um poema, e aí eu te digo, Hamilton. Interessante isso que você falou na fala anterior, sobre o poeta Antenas da Raça, né? O Pound fala isso, né? Poetas Antenas da Raça. E o Freud, por exemplo, ele diz o seguinte, que eu acho muito interessante: todo lugar onde um poeta chegou, onde eu cheguei, um poeta chegou antes, né? Isso está muito conectado com aquilo que a Ângela fala, quer dizer, a poesia como uma forma de sentir, uma forma de pensar, uma forma de manifestar o seu ser, etc., né? E eu acho que é isso. Eu acho que a poesia ela tem essa função de ser, de linguagem, mas, ao mesmo tempo, ela expressa uma cosmovisão do autor. Todo o meu pensamento, você diz em algum momento, está ali, né, concentrado na poesia, né? Então, eu acho que é importante, muitas vezes, o tradutor também conhecer a ambiência cultural, né, do próprio autor, né? Isso é fundamental, eu acho, né, Teresa? Sim, eu acho que sim, também. É. Legal. O que está procurando? Bom, vou falar mais um poema da Ângela, que eu gosto muito, muito pequeno. Chama Sica. Com sal ou com limão, fazem-se versos precisos, arde a ferida e cura. Com sal ou com limão, fazem-se versos precisos, arde a ferida e cura. Silêncio. Ângela, você também teve uma experiência como editora, né? Interessante, você foi publicada pelo Kleber Teixeira, você publicou 4 livros com Kleber Teixeira, né, da Noa Noa, e você fez um pouco essa réplica em Copacabana, que eu acho que durou 1 ano e pouco, né? Como é que foi essa experiência de poeta que cria uma editora, que não é a própria editora, né, mas ela chegou a publicar alguns livros, etc. Como que foi essa experiência sua? A Ângela editora. A editora eu não tinha nenhuma ingerência, ela era do Kleber mesmo. Eu fiz algumas traduções. Aqui no Rio eu só tinha uma livraria com o nome com a mesma marca dele, né? A Noa Noa. A livraria que era minha. Ele tinha editora. Você não tinha nenhuma relação com a editora você tinha uma relação só como autora que publicou livros na Noa Noa, dando palpite, conversa, porque ele era muito meu amigo, né? Nós fomos compadres, né? Eu sou madrinha da filha do Kleber, mas eu não participava, a editora era lá em Florianópolis. César, será que saiu? Saí, não, estou aqui Não, estou aqui atento, ouvindo vocês, esperando o momento de entrar. E eu, como sou o responsável técnico pela edição do programa, também sou o portador das más notícias. Nosso tempo está acabando. E eu queria, antes de encerrar, né, vou colocar de novo a Teresa na tela, e queria que, antes de encerrar, cada uma de vocês lesse um poema e já aproveitasse e se despedisse do nosso público, porque o nosso tempo realmente já chegou.
Vocês escolhem quem quer ler o poema Tereza. primeiro. Tereza? Leia você primeiro, Tereza. Un seu, en español. Álbum. Detrás del alambrado, los azulejos. El verde opaco del cloro. La piscina de los bancarios. Vos de piernas cruzadas, pasando crema, sonriendo. El recreo colectivo. El descanso proletario. El minuto inmortal que congeló la instantánea. El examen obligatorio para entrar al paraíso, la ducha con jabón, el médico de turno. No lo olvido, está en el álbum. Con un solo dedo de la mano me derretías. Muito obrigada. Ângela, você agora. Eu também vou ler um para a gente terminar para cima, para a gente se distrair um pouquinho dessa pandemônia. Tem um verão dentro de mim, um verão quente, um verão louco. Sol e vento se abraçam amorosos, a luz explode. É um verão que acende o corpo e, ao mesmo tempo, agita a alma da criança de sempre que quer correr descalça na praia. Antes mesmo de setembro, vem com os cupins venerar lâmpadas, alças, decotes, vestidos de algodão. Debaixo do chuveiro, o cacique bunda branca tira o calção. No ar promete um sopro, um bafo instiga. Arde a vida no calor. Viva o verão! Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês dois, aos quatro, né? E obrigadíssima, Tereza. Um beijo para todos. Beijo. Hamilton, o microfone para você dizer boa noite aos nossos espectadores. Boa noite, eu agradeço muito a presença de todos, especialmente da Tereza Arijon, da Ângela. Eu acho que foi uma noite luminosa, e a primeira apenas. Depois, em outros tempos, nós continuaremos com outros tipos de conversa, talvez mais coletivos, sobre poesia, alguma celebração, né? Está aí a Semana da Arte Moderna no Brasil, comemoração de 100 anos, quem sabe a gente possa pensar alguma coisa, e uma grande satisfação de estar aqui com vocês, nesse momento, como a Ângela falou, quer dizer, de essa dádiva, essa bênção, né, de estarmos fazendo alguma coisa construtiva no momento de morte, de tragédia nacional e humanitária no planeta. Bom, Viva o canal do Poetariado! Obrigado, viva! E antes de despedir de vocês todos, né, eu queria dar um recado ao nosso público no seguinte sentido. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, né, porque isso não é uma questão só da gente ter público, é que cada inscrito no canal amplia o número de interessados que podem aproveitar-se dos nossos programas, né? E eu acho que um tipo de programa como o nosso merece ter bastante público, porque são diferentes poetas, diferentes tipos de poesia. Então, eu peço encarecidamente a todos que inscrevam-se no canal, acionem o sininho, acompanhem nossos trabalhos, e muito obrigado pela presença de vocês. Muitíssimo obrigado, Ângela. Muitíssimo obrigado, Tereza. Espero continuar o contato com vocês para novas aventuras no futuro. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Fora Bolsonaro!